E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre a interpretação do hemograma, um assunto bastante importante para nós que somos da área da saúde. Afinal de contas, o hemograma ele tem por finalidade fazer uma avaliação de vários componentes do nosso sangue, e esses componentes eles respondem a vários quadros patológicos, né? Então, quadros de anemia, de leucemias, inflamações, infecções, eventualmente até distúrbios hemorrágicos, nós conseguimos mapear, então, através da realização do hemograma. E se a gente não sabe o que procurar, não sabe como interpretar, correto? Então, iniciando aqui a nossa aula de hoje, nosso vídeo de hoje, eu tenho aqui, pessoal, o que nós chamamos de extrato do equipamento, né? Obviamente, isso aqui é um hemograma, mas não é o laudo. É o equipamento que faz a leitura, a automação que realiza o hemograma, mostra para a gente de informação. Então, tem muita informação aqui, até inclusive além do que aparece no laudo, principalmente a parte gráfica, né? Nós temos aqui alguns gráficos que serão contemplados aí nessa playlist que nós estamos construindo. Se eu começar a analisar o hemograma, eu preciso separar algumas coisas. Então, o hemograma ele se inicia com a análise de série vermelha, né, que nós chamamos então de eritrograma. Então, se nós pararmos para analisar, tudo o que está em vermelho é o que nós chamamos de eritrograma. Então, todos os dados, todas as variáveis que surgem a partir da interpretação das hemácias estarão presentes aqui no eritrograma, correto? O que está em azul, ele vai ser definido como leucograma, ou seja, todas as informações referentes aos nossos leucócitos, os glóbulos brancos, né, as células de defesa, e o que está em roxo, nós chamamos de plaquetograma, as análises que vêm então da análise das plaquetas, ou também chamados de trombócitos, né? Trombo vem de coágulo, cito de célula. Não se esqueçam, a formação de trombos ela é em parte formada pelas plaquetas. Eu digo em parte porque nós temos também a participação da fibrina, né? Que vai ser formada lá pela ativação e formação dos fatores de coagulação, né? Então, o coágulo em si ele é formado pelos trombócitos e estabilizado então por uma rede ou uma malha de fibrina. E por fim, este equipamento aqui em si, ele traz análise de fluido corporal, né, líquidos corporais, que isso aqui está muito mais ligado à rotina dentro de um hospital, tá? Não vai ser o foco nosso aqui nesse primeiro momento. Bom, nosso foco aqui é falar de eritrograma, então toda aquela análise que advém dos componentes que nós chamamos de eritrócitos, hemácias ou glóbulos vermelhos. Então, o primeiro parâmetro que nós vamos analisar aqui é o que o eritrograma traz como RBC. No nosso laudo, ele aparece como a contagem de hemácias. Então, a contagem de hemácias literalmente significa, né, esse dado ele significa quanto de hemácia eu tenho em cada microlitro de sangue ou em cada milímetro cúbico de sangue. Então, aqui é literalmente a quantidade de células por unidade de volume de sangue. Basicamente isso. Aqui eu não tenho informação sobre a hemoglobina, não tenho informação sobre o tamanho da célula. Tá? Isso é importante porque quando nós formos falar dos índices hematimétricos calculados, e aí sim a gente vai ter essas correlações de volume e cor. Tá? Então a contagem de hemácias é literalmente número de hemácias por unidade de volume de sangue. Basicamente isso. Né? Aqui nós temos o valor de referência sendo trazido aí pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade, que é um programa que ele é patrocinado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, e todos os valores de referências aqui dessa aula vieram então do PNCQ. No dia a dia, pessoal, no dia a dia, nós costumamos enxergar não essa unidade aqui de 10 elevado a 12 por litro, e sim de 10 elevado a sexta por microlitro. Mas, se eu fizer a correção de 10 a sexta por microlitro para 10 a décima segunda por litro, o valor de referência vocês vão ver aqui que é o mesmo, né?
Bom, obviamente, valores de referência diferentes para homens e mulheres, afinal de contas, são sistemas biológicos diferentes. Quando nós olhamos, então, para a contagem de hemácias, nós estamos literalmente analisando aqui essas células, esses elementos figurados presentes no sangue, né? Então, aqui, cada bolinha dessa aqui é uma hemácia. Essa bem pequenininha, mais roxinha aqui, ao lado aqui do marcador, eu tenho uma plaqueta sinalizada aí para vocês, ok? Beleza, de longe é a célula mais presente, que está em maior quantidade no nosso sangue. O segundo marcador é a hemoglobina. A hemoglobina ela é muito importante porque ela é quem define a presença ou ausência de anemia. Então, eu vejo que muitos alunos têm algumas dúvidas no quesito de anemia. Alguns acham que é hemoglobina baixa, o que está certo, está correto, essa é a definição, né? A OMS traz para nós, enquanto órgão consultivo, né, diretivo, que a definição de anemia é aquele paciente que apresenta níveis de hemoglobina abaixo da referência. E aí, nesse quadro, eu posso ter paciente com hipocromia ou não, com normocromia. Eu posso ter paciente com VCM aumentado ou diminuído, ou até mesmo normal. Enfim, variações de hemácia e de hematócrito. Mas o que define, guardem isso, isso é importantíssimo. Anota essa informação, tatua na tua cabeça aí, no teu cérebro, que definição de anemia é hemoglobina abaixo da referência. Para nós, que somos profissionais da área da saúde, o paciente anêmico, ele vai ser traduzido enquanto sintomas, aquele paciente que tem palidez cutânea mucosa, né? Ele vai ser um paciente que ele apresenta cansaço aos menores esforços. Na anamnese é relatado que ele tem indisposição, fraqueza. Se nós estivermos falando de crianças, a mãe, né, o tutor, o responsável dessa criança vai falar que a criança está amuadinha, né? Criança antes brincava e agora não tem disposição para brincar. E tudo isso para nós vai ser traduzido como anemia. A causa dessa anemia vai ser das mais diferentes formas possíveis, né? Pode ser desde uma anemia carencial por deficiência de ferro, por deficiência de vitamina B12, vitamina B9, pode ser por uma presença de hemoglobina S, anemia falciforme, pode ser no quadro de talassemia, pode ser por aplasia medular, pode ser, enfim, pode ser por leucemia, secundária leucemia, um achado encontrado lá na tríade leucêmica. Então, assim, pessoal, anemia é a hemoglobina baixa. O que estiver causando isso vai precisar ser investigado, beleza? Próximo parâmetro aqui é o hematócrito. O hematócrito, ele traduz o quanto as hemácias representam do sangue em relação ao volume total. Ou seja, no nosso primeiro quadro aqui, ó, eu tenho um paciente normal, né? Tá escrito aqui para você normal, e os elementos figurados representam 45%. O que isso significa? Significa que 45% da composição sanguínea, 45% do sangue é formado por hemácias. Se eu olhar para o resto, eu tenho um pouquinho ali, uma composição de cerca de 1%, que é o que nós chamamos de buff coat, que é formado então pela camada de hemácias, ou melhor, pela camada de plaquetas e leucócitos, e ali em cima a porção plasmática, que é literalmente a porção líquida do sangue, em torno aí de 55%, né? Olha só, aqui em um quadro de anemia, se eu tiver uma diminuição da contagem de hemácias, a minha hemoglobina baixa, está dentro da definição da OMS. Por que que baixa? Porque a hemoglobina está dentro da hemácia. Se eu tenho menos hemácias, logo menos hemoglobina nesse organismo. E por fim, se eu tenho menos hemácias, eu tenho menos componentes eritrocitários em relação ao sangue total. E aí o hematócrito vai baixar. Ok? Fica claro isso? Acho que sim, né? É bem intuitivo pensar dessa forma. E por outro lado, eu tenho aqui um paciente com policitemia, dá uma olhada, né? Enquanto o volume total de sangue, ou seja, de início e fim de volume dos 3 pacientes são iguais, o que acontece no paciente com policitemia em relação ao normal e ao paciente anêmico, eu tenho um aumento das cifras eritrocitárias, ou seja, o conteúdo eritrocitário desse paciente está aumentado. Hematócrito é então um valor de referência, nós temos aí a unidade como percentual,
variando de 40 a 50% para homens e de 36 a 46% para as mulheres, né? Quando nós falamos aí em hematócrito dentro da contagem, dentro da realização de hemogramas por automações, ele vai fazer uma formulazinha. Ele vai pegar a quantidade de eritrócitos e multiplicar pelo VCM, que a gente vai falar agora do que é o VCM, e aí ele chega no hematócrito, né? No dia a dia, a gente tem como calcular isso, né, calcular o VCM de maneira manual, né? E isso que nós veremos aqui agora, né? Olha só que interessante, eu tenho aqui então a representação do que seria a porção plasmática, o buff coat, os eritrócitos. E aqui eu trago para vocês um quadro a título de curiosidade, essa camadona aqui, ó, bem marcante. Isso aqui é um paciente com leucemia, né? Então aqui eu tenho uma grande quantidade de leucócitos aqui, uma situação já patológica, né? Se eu der uma olhada aqui no tubinho roxo, eu tenho uma camada bem delicada aqui, branquinha, de leucócitos. E é daí que vem a ideia de glóbulos brancos, né? Quando a gente olha, isso aqui é branco, e aí lá atrás, quando a hematologia estava sendo postulada, foi dado então o nome de glóbulos brancos. Avançando então, nós temos o VCM, que seria o volume corpuscular médio. Isso aqui representa então qual é o tamanho dessas hemácias. Então eu poderia ler VCM, em inglês MVC, como na média qual o volume de cada hemácia. Algumas literaturas substituem o C por G, que daí ele vai falar em volume globular, mas o conceito no final das contas é o mesmo. Então não esqueçam, VCM me dá na média qual o volume de cada hemácia. E aí eu vou caracterizar essa hemácia entre microcítica, normocítica ou macrocítica. Então microcítica são hemácias pequenas, aquelas abaixo da referência, normocítica, valores dentro da referência, macrocítica, valores acima da referência. Ok? Isso é importante, pessoal, porque quando eu penso em um fluxograma de identificação de anemias, qual o próximo exame a ser realizado para que eu possa, então, de fato, fazer o exame confirmatório, o primeiro marcador que eu vou analisar é o VCM, porque eu vou te dar 3 exemplos. Anemia, hemoglobina baixa, ok. Quando eu penso em anemia ferropriva, ela, via de regra, é uma anemia microcítica. Um paciente com anemia hemolítica autoimune, via de regra, ele tem uma anemia normocítica. O paciente com deficiência de B12 e B9, ele vai ter uma anemia macrocítica. Então, a definição do próximo passo que eu vou tomar como referência vai ser o VCM. Se eu tenho um paciente com hemoglobina baixa e eu quero dosar ferro, eu só vou dosar o ferro, fazer o painel de ferro, os marcadores da cinética do ferro, né, nos pacientes com microcitose. Se eu quero analisar se é uma anemia hemolítica autoimune, fazer cumbis direto, contagem de reticulócitos, eu preciso de um VCM dentro da normalidade. Por outro lado, para dosar a vitamina B12, B9, anticorpos contra fator intrínseco, no caso de uma anemia megaloblástica, eu vou precisar de um VCM aumentado. Obviamente, né, eu estou falando enquanto doença instalada, existem zonas e áreas de transição para cada uma das doenças, né? Lembrando que ninguém dorme saudável e acorda anêmico no nosso exemplo aqui. O próximo marcador, esse índice hematimétrico calculado, é o HCM, né? Lembrando que eu sempre trago para vocês a sigla em inglês do nosso laudo, do nosso extrato do hemograma, então o significado em inglês, e embaixo a tradução e a fórmula, então, para os índices de VCM, HCM e CHCM. Quando eu penso em HCM, eu estou falando para você quanto de hemoglobina eu tenho dentro de cada uma das células, isso o valor médio. Então a ideia aqui é pensar assim, ó, eu abro a hemácia, tiro a hemoglobina do interior dessa hemácia e coloco numa balança. Uma por uma, pensa que eu faço isso com vários, milhões de hemácias. E aí no final eu faço um valor médio. Então aqui eu não avalio diretamente a cor da hemácia, porque eu preciso que fique muito bem claro na tua cabeça que a hemoglobina corpuscular média, o HCM, ele só me dá o parâmetro de quanto de hemoglobina dentro de cada hemácia. Mas para saber se essa hemoglobina, enquanto corante da hemácia, ela de fato vai me dar uma cor normal, aumentada, diminuída,
eu preciso, se eu tomar como referência a hemoglobina como sendo corante, eu preciso saber qual que é o volume. Caso contrário, eu não tenho essa informação, né? Um exemplo que eu gosto de apresentar é que eu tenho um copo de um becker de meio litro. Então isso é o VCM. VCM é o meio litro. E nessa suspensão, pode ser um becker com meio litro de água. Eu coloco 2 gotas de corante. Então HCM é 2 gotas. Agora, a cor que vai ser gerada da relação das 2 gotas de corante com meio litro de água, quem vai me dar essa informação é o CHCM, a concentração de hemoglobina corpuscular média. Então, para pensar na importância de entender esse conceito. No final das contas, o aspecto de hipocromia ele vai vir da correlação do VCM com o HCM. Né? Nós temos aqui o valor de referência do HCM, lembrando que a unidade aqui ela é dada em picogramas. No VCM que nós vimos anteriormente, a unidade lá era dada em fentolitros. Eu não falei isso para vocês. Avançando aqui, nós temos então o CHCM, já comentamos um pouquinho sobre ele. Então essa concentração, esse termo concentração, ele vai me dar a ideia de algo em relação a outra coisa. Né? Se algo está mais concentrado ou menos concentrado, seria a quantidade de corante maior ou menor em relação ao volume maior ou menor. Então, isso fica muito claro que eu tenho 2 formas de calcular o nosso CHCM. Eu posso ou dividir o conteúdo de hemoglobina pelo hematócrito, que seria a hemoglobina em relação ao percentual, ao volume, literalmente corante por volume, e aí eu avalio a cor, ou literalmente pegar os outros 2 índices que nós vimos anteriormente, que seria o quê? O HCM dividido pelo VCM. Então, em ambas as situações, tem um fator de correção ali, depois esse resultado você vai multiplicar por 100, e aí eu chego, então, no resultado de CHCM. Né? Então, nesse sentido, enquanto o HCM ele só mostra o conteúdo de hemoglobina no interior da hemácia, no CHCM eu tenho então a correlação do volume com cor, né? Ou literalmente, né? Cor pelo volume. Né? E aí a formulazinha ali eu vou multiplicar por 100 aqui no final das contas. A unidade aqui é gramas por decilitro ou percentual. Eu não falei para vocês, ó, na fórmula do VCM, eu vou dividir o hematócrito pelos eritrócitos e multiplicar por 10. E aqui eu vou pegar a hemoglobina, dividir pelos eritrócitos e também multiplicar por 10. O único fator de correção, né, diferente quando eu faço de maneira manual, é no CHCM que eu tenho a multiplicação por 100. Isso para todas as situações. Já aqui no nosso último marcador, eu tenho o RDW, ele vai ser o único marcador, único índice hematimétrico calculado que eu não consigo de fato calcular manualmente. Esse aqui é um cálculo realizado somente por automações, eu preciso de um computador trabalhando para mim, porque o RDW ele vai avaliar o que nós chamamos de anisocitose, ou seja, a amplitude de variação no tamanho das hemácias. O RDW ele não tem uma tradução direta em português, nós utilizamos a sigla em inglês. Então, para pensar que, enquanto o VCM ele avalia na média a população em tamanho, não importa o quanto essas hemácias variam de tamanho entre si para o VCM. É como se eu tivesse uma população onde, para avaliar a idade, eu teria uma população lá, 10 alunos de idade de 25 anos e 10 alunos com idade de 60 anos. Então, de 25 para 60, eu tenho uma amplitude muito grande. Mas na média eu teria o quê? 42,5? É isso? Né? Então, a média ela é uma média do que eu tenho enquanto população. Já o RDW, ele me mostra o quão homogênea está essa população. Então aqui nós observamos aumentos de RDW em quadros de anemia ferropriva. Então é muito comum que as anemias ferropriva, a megaloblástica, né, as carenciais, elas cursem com anisocitose. Ou seja, enquanto doença é normal elas terem uma amplitude de variação no tamanho das hemácias. Coisa que não acontece, por exemplo, lá na talassemia. Na talassemia, via de regra, eu vou ter um RDW normal, em algumas situações aumentado,
mas na talassemia eu tenho VCM diminuído e na ferropriva também. Com esse exemplo eu quero te mostrar que não existe uma relação de causa e efeito. Sempre que alterar a VCM, também teremos alteração no RDW. Então, enquanto o RDW vai caracterizar essas hemácias em relação à sua amplitude de variação, enquanto população, lá no VCM eu tenho uma média. Quando eu caso essas duas informações, eu tenho o cenário ideal de análise. A título de curiosidade, você vai conseguir essa informação olhando esse gráfico aqui, Então, o RDW está ligado à amplitude dessa base aqui. Quanto mais aberta essa base, quanto mais ampla essa distribuição, maior vai ser o RDW. Lembrando que nós temos dois RDWs, Quase que passa aqui. Eu tenho o RDW, que é o CV, que ele é dado em coeficiente de variação, e tenho o RDW-SD, que é dado em volume, em femtolitros. Para que a gente possa sair da variação do volume como viés, hemácias de tamanho maior tendem a ter uma variação em femtolitros maior e hemácias menores tendem a ter uma variação em femtolitros menor, no dia a dia nós utilizamos a variação do coeficiente, que é dado em percentual. Então eu tiro o viés, trago para percentual e aí nós trabalhamos então com essa referência de em torno de 12% ali, mais ou menos 1,2%. É isso, pessoal, nossa análise de eritrograma. Fica ligado que vai ter o próximo vídeo dando sequência na análise de leucograma e plaquetograma. Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, não se esquece de curtir o vídeo, compartilhar, envia para aquele seu amigo que é da área da saúde, que eventualmente tem dificuldade na interpretação de hemograma, e não esquece de se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui embaixo, porque toda semana tem vídeo novo e você não vai perder. É isso aí, pessoal. Valeu, falou, tchau, tchau.